Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu quero hoje trazer ao teu coração uma pergunta. Se Jesus, ele chegasse até você e perguntasse, o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Se Jesus, ele viesse até você e fizesse essa pergunta, o que está dentro do teu coração? Qual que é a sua real necessidade? E para isso, eu convido você a abrir comigo o Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 10 e o versículo 46 até o 52, que diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego: Ânimo, levanta-se. Ele está chamando. Lançando sua capa para lado, deu de um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, quando nós lemos esta pergunta, de Jesus falando ali para o cego, o que queres que eu te faça? Parece que é uma pergunta tão óbvia, Perguntando para um cego o que ele quer que Jesus faça. Mas não é uma pergunta óbvia, porque Jesus, ele perguntou para este cego e pergunta para nós também o que nós queremos que ele faça, porque nem sempre nós temos a resposta certa para entregar. E ele quer saber o que nós temos no nosso coração. Qual é a nossa real necessidade diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo? Muitas vezes nós não sabemos o que é melhor. Não sabemos como chegar até Cristo e pedir para Ele. Pedimos outras coisas, pensamos em outras coisas, nós corremos atrás de tantas coisas na nossa vida. E nós temos que entender que Jesus, ele não é um gênio da lâmpada mágica, que você vai lá e você esfrega aquela lâmpada e sai o gênio e você sai pedindo tudo aquilo que você quer. Entenda que nem sempre o que você quer é o que você realmente precisa. Por isso que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Porque muitas vezes nós nos perdemos nos nossos pedidos, nós nos perdemos naquilo que nós consideramos que seja para nós uma necessidade. Porque passamos a maior parte do tempo correndo atrás do vento, correndo atrás das coisas que são inúteis ou são passageiras. E aquilo que realmente importa acaba ficando para trás. E deixamos passar oportunidades na nossa vida. Este cego aqui, a palavra vai dizer para nós que ele estava ali à beira do caminho. Historiadores relatam, o Flávio José, um dos historiadores, relata que este homem, Bartimeu, que era filho de Timeu, por isso que ele chamava Bartimeu, filho de Timeu, ele ficou cego. Tiraram a visão deste homem. O exército ali, na época romano, dominava ali, naquela época. E as pessoas que de alguma forma se rebelavam contra o governo, não concordavam com o que
do que era imposto ali, porque as pessoas, elas viviam num estado deplorável, elas viviam somente para pagar impostos. E a história diz, não é o que a Bíblia está relatando aqui, a história diz que este homem, o pai dele, ele se levantou contra o exército e ele foi morto. E quando alguém era morto dentro da casa ali, por ter ido contra o império, as pessoas da casa também eram punidas para servir de exemplo. Olha, se você fizer como aquele homem fez e foi morto, o seu filho também vai sofrer, sua filha também vai sofrer consequências. Então a história diz que esse moço, o Bartimeu, ele ficou cego. E ele estando cego, ele perde todos os direitos na sociedade, então ele passa a mendigar. E o império dava para as pessoas que mendigavam uma capa, um rótulo, aonde todo mundo que via aquela pessoa com aquela capa sabia que ela era mendigo e aí ela tinha o direito de ficar pedindo esmolas. Então as pessoas sabiam que ela não tinha nenhum outro recurso a não ser pedir esmolas. Então essa era a situação deste homem aqui que a Bíblia está relatando. Um homem que estava à beira do caminho. Mas ele ouve falar que Jesus está passando ali por Jericó. E o coração desse homem se enche de esperança. E ele, quando ouve ali aquela multidão passando, ele começa a aclamar por Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo mandava aquele homem se calar. Quem é você para estar falando? Você não é nada, você não tem direito. Você é isso, você é aquilo. Quantos de nós carregamos rótulos na nossa vida e as pessoas apontam o dedo para nós? Mas quanto mais aquela multidão mandava este homem se calar, mais alto ele gritava. E ele clama tanto por Jesus que Jesus para. O clamor deste homem chama a atenção de Jesus. E nós temos que chamar a atenção de Jesus. Através da nossa oração, através dos nossos clamores. Porque Ele está com seus ouvidos inclinados para nos ouvir. E Ele está pronto para nos ajudar. Jesus, na hora, Ele para. Ele para ali no meio daquela multidão e manda chamar Bartimeu. E aí ele vem com essa pergunta. O que queres que eu te faça? E Bartimeu prontamente fala para Jesus, eu quero ver, eu quero voltar a ver. Outras traduções falam, eu quero voltar a ver. Porque o real problema deste homem era a cegueira. Ele sabia que, voltando a enxergar, a vida dele voltaria ao normal. Ele poderia novamente trabalhar, ele poderia novamente conquistar as coisas dele, não precisava mais usar aquela capa, aquele rótulo. A vida dele iria mudar. Então ele sabia realmente o que ele precisava. E nós temos que saber realmente o que nós estamos precisando. Porque Jesus está perguntando, o que queres que eu te faça? E você tem que ter a resposta para dar para Jesus. Esse homem teve a resposta. E ali quando ele é chamado, ele já larga aquela capa e ele dá um salto na direção de Jesus, porque ele sabe que aquele encontro iria mudar a vida dele. Ele sabe que a partir dali ele não seria mais o mesmo. Por isso que ele larga aquela capa, ele dá um salto na direção de Jesus, porque ele sabe que a vida dele, a partir dali, iria mudar. E interessante se nós abrirmos lá em João, se nós formos agora lá para João, no capítulo 5, nós vamos encontrar um outro homem, um paralítico, um coxo, que estava ali no tanque de Betesda. Jesus, ele entra naquele tanque e ele vê aquele homem que estava há 38 anos sendo levado para o tanque na esperança de que quando as águas daquele tanque fossem agitadas pelos anjos,
ele seria levado nessas águas e seria curado. Só que isso não acontecia, porque toda vez que as águas eram agitadas pelos anjos, outras pessoas que estavam no tanque iam primeiro do que ele e eram curadas, e ele ficava, porque ele não tinha ninguém que o levasse até lá. E Jesus, quando ele vê esse homem, Jesus, ele se compadece dele. Jesus sabe da sua história, porque Jesus nos conhece. Jesus nos conhece no mais profundo de nós. E ele vê que aquele homem está sofrendo ali por 38 anos. E ele chega até esse homem e ele fala: você quer ser curado? Jesus faz uma pergunta óbvia também para ele. Mas o que esse homem responde? Esse homem, quando Jesus pergunta para ele, olha o que ele fala. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele não fala para Jesus: sim, Jesus, eu quero ser curado, me ajude. Não, ele vai se justificar, porque ele não tinha resposta dentro do coração dele. E nem sempre nós temos a resposta, sabe por quê? Porque nós ficamos murmurando. Existem pessoas que não são curadas, existem pessoas que não têm a resposta para dar para Jesus, porque elas ficam ali uma vida inteira murmurando. Esse homem há 38 anos se lamentava, porque ele não tinha ninguém que o levasse até o tanque. A esperança na vida dele era o tanque. Então ele só olhava para o tanque. Aquela água se agitava, a esperança dele estava quando aquela água ali naquele tanque, ela era agitada. E ele ficou 38 anos ali, olhando para aquelas águas. E nada acontecia, porque ele não pedia ajuda. Esse homem que estava ali, ele era paralítico, mas a Bíblia não fala aqui para nós que esse homem não tinha braços, que esse homem não tinha nenhum outro recurso. Ele tinha boca para falar, para pedir. Ele tinha braços que, se ele quisesse realmente, ele podia se rastejar até lá. Mas ele se conformou com aquela condição dele. E por quase uma vida toda, aquele homem está ali, deixado lá. Então nós temos que tomar muito cuidado de não passarmos a nossa vida à beira do tanque, murmurando. Porque por onde Jesus passa, há cura, há milagre, há restauração, há renovo. Mas nós temos que agir. Nós temos que responder aquilo que o Senhor está nos perguntando. E temos que tomar cuidado com as respostas que nós damos. Em Marcos 10, se eu voltar aqui em Marcos 10, antes do Bartimeu, olha o que Jesus ele passa aqui com os dois discípulos dele, Tiago e João. Eu vou ler aqui para você entender. No versículo 36, Jesus ele faz a mesma pergunta que ele fez depois para o cego, ele antes vai fazer para Tiago e João. E olha o que ele fala. Os discípulos chegam até Jesus e falam: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Então, Jesus, nós queremos que o Senhor faça algo para nós aqui. Jesus fala assim: o que vocês querem que eu lhe faça? Mesma pergunta. Olha a resposta. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos. Podemos, responderam ele. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Então veja,
O que esses homens aqui queriam de Jesus? Ah, nós queremos ficar sentados ali do lado do mais alto sublime trono. Nós queremos honra. Nós queremos glória. Nós queremos aparecer. Esses homens, eles estavam pedindo coisas que eles não sabiam que estavam pedindo, porque você vê que eles querem se igualar a Jesus, eles mal sabiam o que Jesus iria passar. Por isso que Jesus fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo uma coisa que vocês não sabem, porque Jesus sabia o que ele iria passar. Até então, os discípulos não sabiam. E eles estavam aqui pedindo coisas egoístas para Deus. E nós muitas vezes pedimos coisas para Jesus de uma forma egoísta, de uma forma vingativa. Pedimos olhando só para nós mesmos, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Jesus, desse jeito eu não quero. Nós achamos que quando ele faz essa pergunta, o que queres que eu te faça, nos dá o direito de pedirmos o que nós queremos. Mas na verdade a resposta tem que ser o que nós precisamos e não o que nós queremos, porque nem sempre o que nós queremos é o melhor. Esses homens, eles estavam pedindo coisas que não eram o melhor, eles nem imaginavam o que Jesus iria passar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não temos o direito de exigir nada para Deus. Nada. Tudo que ele derrama sobre nós faz parte de um plano perfeito de Deus. E ele sabe a medida, a porção exata que nós precisamos. Então, quando ele olha para nós, ele conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas necessidades. Ele olha para nós, ele vê em nós já um futuro. Então, ele sabe naquele momento o que nós estamos precisando. Aquele cego precisava enxergar. Aquele homem no tanque, ele tinha que andar, ser curado. E esses homens aqui, eles tinham que continuar caminhando com Jesus. Comer sal com Jesus ali. Não tinham que ficar se preocupando em que, porque eu quero um dia sentar no lado da direita do seu trono e o outro à sua esquerda. Quer dizer, nós queremos ser os top. Nós queremos ficar ali sendo adorados como o Senhor vai ser junto de Deus. E muitas vezes nós estamos pedindo essas coisas para Jesus. E quando Jesus ele chega e fala, não é assim. Não é assim. Nós não aceitamos. Porque nós criamos coisas na nossa cabeça. Coisas que não vão acontecer. Porque elas estão no nosso ego, no nosso eu. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós respondemos para Jesus, com aquilo que nós estamos pedindo para que ele faça. Este homem aqui, Bartimeu, ele só queria ver. Só isso que ele queria. E quando ele abre os olhos deste homem, a primeira pessoa que Bartimeu vê é Jesus. E quando ele vê Jesus, aqui no final do capítulo, fala no versículo 52 que ele imediatamente recuperou a Jesus e seguiu Jesus pelo caminho. Este homem, ele sai da sarjeta e ele passa a andar com Jesus pelo caminho, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus, quando nós temos um encontro com ele, ele nos tira da sarjeta, ele nos tira da beira do caminho. Com Jesus, nós não precisamos mais carregar nenhum rótulo. Com Jesus, nós não estamos mais excluídos, mendigando as coisas do mundo. Com Jesus, nós temos tudo. Nós temos tudo com ele. Se você tem Jesus, você não precisa de mais nada, porque a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Então, todo o restante vai vir, de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, não precisamos ficar correndo atrás de fumaça.
ficarmos nos iludindo, ficarmos ansiosos com as coisas dessa terra, porque nós estamos andando com Jesus no caminho. A vida deste homem aqui, ela é mudada, porque ele passa a andar com Jesus. Então entenda uma coisa, quando Jesus ele faz essa pergunta, o que quer que eu te faça, não é um direito adquirido teu, nem meu. Mas quando Jesus pergunta o que quer que eu te faça, é a graça de Deus sobre a tua vida, é o amor de Deus sobre você, porque ele olha para você e ele não vê o que você está passando agora. Ele não está preocupado com o que você está passando agora, porque ele sabe do teu futuro. Mas ele quer que agora você entenda e se entregue para ele, confie nele. Porque o teu futuro está nas mãos do Senhor. Mas se você fizer as escolhas erradas agora no teu presente, você talvez não viva os planos do Senhor. Então que a nossa oração, que o nosso coração esteja completamente ligado à vontade de Deus. Então começa a prestar atenção nas tuas respostas em relação às coisas que Deus tem te perguntado. O que queres que eu te faça? É uma resposta difícil de nós darmos para Ele. Hoje de manhã eu acordei com essa pergunta, porque essa palavra, o Senhor, ele já tem falado comigo já há alguns dias. E eu amo essa passagem de Bartimeu. E eu acordei de manhã com essa pergunta, o que queres que eu te faça? E eu fiquei pensando, falei, se Jesus perguntasse para mim isso agora, eu ia responder o quê? Porque aqui era a oportunidade que esse homem tinha. Jesus estava passando ali por Jericó e Jesus não ia mais voltar por esse caminho aqui. Então era a oportunidade única que este homem estava tendo na vida dele. E tem coisas que Jesus pergunta para nós que são únicas. E como nós estamos respondendo a Ele? Já parou para pensar? Pensa agora. Se Ele perguntasse isso para você, o que você quer que eu te faça? O que você ia imediatamente responder para Ele? Qual é realmente a tua necessidade? O que é prioridade para você? Qual é o teu principal, maior objetivo na tua vida? Qual é? Nós temos que ter essa resposta. Se você não tem ela agora, para você responder onde você está, passe o seu dia pensando nisso. Se Jesus viesse até mim e perguntasse o que eu quero, qual seria a minha resposta? Pergunta isso para você mesma. Fique com essa pergunta. Porque eu tenho certeza que quando nós soubermos da resposta, Jesus, ele vai nos atender. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate a porta, se abre. Mas nós temos que saber orar como convém. E muitas vezes nós não estamos orando da forma certa. Já parou para pensar que existem pessoas que oram de forma vingativa? E Jesus não se alegra com isso. E Jesus não vai responder essa oração. Na verdade, quem vai manipular e quem vai trabalhar a favor dessas pessoas não é Deus, mas é o inimigo. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que está saindo da nossa boca, porque a boca fala que o nosso coração está cheio. Então o que tem dentro de nós? Quais são as nossas expectativas? Quais são as nossas prioridades? Quais são os nossos sonhos? O que tem passado dentro de nós? O que você tem levado até Cristo? Esses dois homens aqui, Tiago e João, andavam com Jesus. Andavam com ele.
E a preocupação deles era o trono. Era um dia ter um lugar no trono. Então temos que tomar muito cuidado. Nós não temos lugar privilegiado, irmãos. Nós não somos melhor do que o outro. O Senhor, Ele olha para o nosso coração. Ele busca por verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos pedindo para Deus, porque tem coisas que nós estamos pedindo para Deus, falando para o Senhor, que está desagradando Ele. Está entristecendo o Espírito Santo. E ficar murmurando também não vai levar a lugar nenhum. Você vai ficar aí parado no meio do caminho. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque não queremos ser paralisados. Não queremos ficar estagnados. Mas nós queremos caminhar. Nós queremos levar uma vida com o Senhor. Mas se nós ficarmos murmurando, tudo reclama, nada tá bom, nunca tá feliz, tá sempre esperando que alguém faça alguma coisa por nós, as coisas não vão acontecer. Elas vão ficar paradas. E Jesus está perguntando, você quer ser curado? O que queres que eu te faça? Porque Ele tem prazer em nos ajudar. Ele tem prazer em fazer as coisas por nós, mas nós temos que ter a iniciativa. Porque o milagre é para aquele que crê. E se eu estou murmurando, eu estou dizendo ao Senhor indiretamente que eu não creio nele. Que eu estou duvidando do poder dele. Então não duvide, não seja incrédulo. Creia que o Senhor, Ele é Deus de milagre na tua vida. Ele é Deus do impossível. E Ele vai agir a teu favor, Ele vai fazer coisas ao teu favor. Mas você tem que ter fé, você tem que agir e você tem que responder a Jesus. O que Ele quer, o que você quer que Ele faça. Você tem que ter essa resposta. Sabendo que aquilo que você vai responder para Jesus e em cima disso é o que Ele vai fazer, a tua vida ela vai mudar. Agora, se nem você tem a resposta, como que você quer que o Senhor faça algo que nem você sabe? O que é o melhor para você? Como que você quer uma resposta que nem você nunca pensou nessa resposta? Então, pense isso hoje. Fique hoje aí pensando. E eu estou dias assim, pensando no que responder para Jesus. Amém? Então eu convido você nesse momento a orar ao Senhor, para que Ele venha tocar no teu coração, para que você possa responder a essa resposta. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Deus, por este dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está falando conosco. Obrigada porque o Senhor quer fazer por nós, Deus, coisas que nós ainda nem sabemos, mas cremos que os planos do Senhor são perfeitos e nunca são frustrados. Nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para nós vivermos, porque o Senhor olha para nós e vê um futuro. Independente dos rótulos deste mundo, independente das capas, Senhor, que colocam sobre nós, o Senhor olha para o nosso coração, o Senhor olha para a nossa essência, Deus. Por isso, nós queremos nos livrar, Deus, de tudo aquilo que nos impede de caminharmos com o Senhor. Nós queremos deixar de lado, Deus, tudo aquilo que nos separa, Deus, da Tua presença, porque nós queremos o Senhor na nossa vida. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós sabemos que é o melhor, Pai. É o melhor que nós podemos ter. É a Tua presença, é a Tua vontade, Deus, em nossas vidas. Por isso, Senhor, fala conosco. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Pai. Derrama da Tua palavra sobre o nosso coração, Deus, para que nós possamos responder a Tua pergunta, Deus. E vivermos coisas extraordinárias com o Senhor, Deus. Nós queremos viver um milagre em nossas vidas, Pai. Sabendo que só o Senhor pode fazer por nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus,
Guarda o nosso dia, guarda a nossa casa, a nossa família, Deus. Nos livra, Deus, de todo mal, de todo ataque, Senhor, direto e indireto do inimigo. Que caia por terra toda armadilha, toda palavra contrária, todo espírito de engano sobre a nossa mente. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ouvir a tua voz com clareza, Deus. E responder, Deus. E responder ao Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos responder ao Senhor todo o tempo e que todas as nossas respostas, elas alegrem o teu coração, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe seu dia, abençoe sua casa. Pense hoje nessa pergunta. Eu tenho certeza que em Deus você vai encontrar a resposta. O que queres que eu te faça? Jesus está perguntando isso para você, está perguntando para mim. E nós vamos responder de acordo com o coração de Deus. Amém? Deus abençoe seu dia, sua casa. Obrigada pela tua companhia, pelas tuas orações. Amém? Daqui a pouco eu vou colocar lá no Instagram e no YouTube também. Então depois entra lá, curte a página, segue a página e compartilha com alguém que está precisando ouvir essa palavra. Amém? Que eu tenho certeza que outras vidas vão ser edificadas também em nome de Jesus. Amém? Um beijão para você, fica com Deus e até amanhã.